O presidente Arthur Bernardes, originário de Minas Gerais, governou em meio a uma situação difícil, recorrendo a seguidas decretações do estado de sítio, extremamente impopular nas áreas urbanas, especialmente no Rio de Janeiro. Lançou-se a uma dura repressão para os padrões da época. Boris Fausto, História do Brasil. Professor José da Costa, canal História em um Instante, estamos falando sobre alguns presidentes do Brasil. Vá numa playlist que eu criei, chamada Presidentes do Brasil. Veja lá alguns presidentes que nós já falamos sobre eles. E hoje é sobre o presidente Arthur Bernardes. Arthur Bernardes, ele governou o país entre 1922 a 1926. Era mineiro, chegou a ser advogado, formou-se em direito, deputado, governador de Minas Gerais. E, como disse aqui o Boris Fausto, ele governou o Brasil num clima muito difícil, na época, naquele contexto de insatisfação com a política dos governadores, com a política do café com leite, com a política das oligarquias, a república das oligarquias, e a classe média urbana se fortalecendo, o movimento tenentista ocorreu nesse período, vou explicar daqui a pouco o que foi, e o movimento operário muito fervoroso também naquela época, querendo seu espaço, querendo que a sua voz fosse ouvida, reivindicando direitos trabalhistas. E o Arthur Bernardes, poucos sabem, poucos livros didáticos mostram isso, mas ele governou muitas vezes com o estado de sítio, criou lá uma prisão lá para as bandas do Amazonas, do Amapá, chamada de Inferno Verde, onde tinha prisioneiros políticos. Aliás, muitos eram torturados e alguns morreram. E foi um presidente que também restringiu o habeas corpus, na época fez intervenção em municípios, em estados, e no seu governo ocorreu a segunda revolta tenentista, em julho de 1924, quando essa turma militar de patente intermediária, tenentes, capitães, chegaram a tomar São Paulo, ficaram mais ou menos um mês no governo de São Paulo, foram reprimidos pelas forças do poder, do Arthur Bernardes. São Paulo foi bombardeada, eles fizeram lá a Coluna Prestes, o líder era o Miguel Costa, o Luiz Carlos Prestes. Cerca de 1.500 homens rodaram o país para convencer a população para a derrubada da política das oligarquias, até que se exilaram na Bolívia em 1927. E, segundo o Boris Fausto, na época tinha uma grande insatisfação da população com o poder central, caso que com Arthur Bernardes, por conta de gaúchos insatisfeitos por causa da alta inflação, Nordeste insatisfeitos por conta da questão da seca, do combate à seca, dos planos de combate à seca que havia parado, operários sem poder de decisão também, com greves, com manifestações várias, os operários, movimento socialista, na época anarquista, querendo ali as reivindicações dos direitos trabalhistas, e o movimento tenentista, que foi, já que estou aqui com o livro do Boris Fausto, foram chamados de salvacionistas por pretenderem salvar as instituições republicanas. Em que consistia a salvação? Tratava-se de reduzir o poder das oligarquias nas áreas onde isso parecia mais fácil e onde eram mais chocantes as desigualdades sociais. Os tenentes podem ser vistos como herdeiros dos salvacionistas, em um contexto de agravamento de problemas no interior do Exército e fora dele. No que diz respeito ao Exército, uma das principais razões de queixa dos quadros intermediários residia na rigidez da carreira, dificultando a abertura de vagas para atingir os postos mais altos. Havia também críticas quanto ao comportamento dos quadros superiores, acusados de conivência com governos corrompidos.
Desse modo, os tenentes queriam purificar não apenas a sociedade, mas também a instituição de onde provinham. Então, grosso modo, o movimento tenentista era um movimento de oficiais de patente intermediária, né? Tenentes, isso no exército, capitães, que faziam críticas ao próprio exército, que dizia que o pessoal da alta patente era conivente com a política das oligarquias, e também tinha um caráter ali, segundo Boris Fausto, nacionalista, exacerbado, fanista, puritanista, elitista e de traços autoritários também. Queriam reformar a sociedade, mas com um viés autoritário. Movimento tenentista. O segundo movimento tenentista, o primeiro já falei no vídeo passado, está numa playlist minha chamada História, aliás, Presidentes do Brasil, e o segundo movimento tenentista ocorreu aqui no governo do Arthur Bernardes. Próximo vídeo, possivelmente, irei falar sobre o Washington Luiz. Professor José da Costa, ajude o canal colocando o vídeo para frente, dando o like, compartilhando aí o vídeo e estudar em um ato revolucionário. Se você quiser estudar, venha para cá, canal História em um Instante. Professor José da Costa. Dizia Paulo Freire, estudar é um ato revolucionário. Até o próximo vídeo. Até lá.